Hoje, dia 20 de junho de 2025, a Igreja celebra a sexta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Escutai, Senhor, a voz do meu apelo. Sede meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Quem vos fala é o Padre Diogo Maciel. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia desta sexta-feira nos conduz para a reflexão sobre os nossos valores. O que são valores para nós? Como enxergamos e reconhecemos esses valores? Por que fazemos determinadas coisas? Que valores são encontrados na missão que desenvolvemos na comunidade? Esses e outros questionamentos nos levam a descobrir os verdadeiros valores e fazer tudo pela glória de Deus, como nos ensina a primeira leitura, na qual Paulo mostra com seu testemunho que tudo deve ser feito pela glória de Deus e para a glória de Deus. É preciso assumir as limitações e fraquezas, não para conformar-se com elas, mas para superá-las a cada dia, pois só assim seremos motivo de glória para Deus. A primeira leitura relata algumas maneiras que temos para glorificar a Deus. Glorificamos a Deus quando não deixamos que os espinhos da carne sufoquem nosso amor e dedicação a Ele e ao próximo. Glorificamos também quando não deixamos que o orgulho e as vaidades sejam os únicos motivos de nossos trabalhos. Glorificamos ainda quando enfrentamos com força e coragem as prisões, açoites, perseguições, calúnias pela causa de Jesus e quando a nossa insensatez não se sobrepõe à sensatez e à coerência com o projeto de Jesus e seus ensinamentos. Paulo recorda de tudo o que passou em nome de Cristo, sobretudo as inúmeras situações de perigo, para manter-se fiel a Ele e glorificá-lo nas suas ações. Ele se coloca como exemplo, sobretudo pelo fato de ter vencido a fraqueza humana e se fortalecido em Cristo Jesus. O exemplo que encontramos na primeira leitura deve iluminar nossas ações para que sejamos também nós luz para nossos irmãos. Daqui nasce a pergunta: como poderemos ser luz para o nosso próximo? Ser luz significa ser exemplo, como Paulo nos mostra na primeira leitura. Por outro lado, Jesus diz no Evangelho de hoje que nossos olhos funcionam como lâmpadas para o nosso corpo e que é por meio do olhar que iluminamos nosso interior, do qual brotam as nossas ações. Se o olhar está voltado para coisas boas, nosso interior recebe coisas boas e nossas ações serão também boas ações. Porém, se o nosso olhar está voltado para o mal, para as coisas que desagradam a Deus, os resultados de nossas ações também desagradarão a Deus. Se o olhar está nas trevas dentro de nós, há uma grande escuridão, conclui o Evangelho de hoje. Quem vive na escuridão não consegue enxergar os verdadeiros valores e pautará a sua vida em coisas perecíveis, como, por exemplo, o dinheiro, o poder, o prestígio, a fama. Quem tem o olho como uma lâmpada consegue visualizar com clareza os bens eternos, os verdadeiros tesouros, aqueles que nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões e assaltantes roubam. São os tesouros do reino dos céus. Assim, somos exortados a perceber o nosso olhar e descobrir onde estão nossos tesouros,
porque onde estão nossos tesouros, está também o nosso coração. Quem coloca o dinheiro e os bens materiais em primeiro lugar, não deixará espaço no seu coração para os valores como o amor, o respeito ao próximo, a fé em Deus. Que possamos redimensionar a nossa vida, os nossos valores e priorizar aquilo que de fato tem importância. Se conseguirmos fazer isso, vamos ser muito mais felizes, porque não nos desgastaremos por pequenas coisas. Devemos também lembrar que as nossas relações com as coisas devem transparecer como filhos de Deus, porque Deus é o nosso tesouro e as coisas não são fetiches para serem adorados, mas são dons do seu amor. O homem é sempre de alguém. A pertença, em muitas línguas, é expressa com o genitivo. É a relação que o gera e o faz existir. Essa relação é única. Não se pode ter dois pais e duas mães. Assim, Jesus diz que a nossa vida ou depende de Deus, e assim somos seus filhos, ou depende do dinheiro, e então dele somos seus escravos. Nessa passagem, inicia-se a conclusão do corpo do Sermão na Montanha, que culmina com o mandamento do amor, que é síntese da lei e dos profetas. Esse trecho muito articulado está unido por um fio condutor, a paternidade de Deus. Essa paternidade é para ser vivida em relação às coisas, como livramento do acúmulo, quando temos coisas, e também como livramento da ânsia, quando não as temos, e em relação às pessoas, como acolhida e amor fraterno. O espírito filial molda tanto as obras religiosas que ouvíamos esses dias, esmola, oração e jejum, quanto o relacionamento cotidiano com as coisas e as pessoas. Aquele que não se reconhece como filho de Deus e faz sua vida depender das coisas, acumula tesouros na terra. A sua visão está doente, perdida atrás dos ídolos, escravo do dinheiro. Quem realmente se conhece como filho de Deus, pelo contrário, acumula tesouros no céu. A sua visão é pura e em tudo vê aquele que o ama e que quer amar. A fé em Deus está em jogo, concretamente no relacionamento com as criaturas, a qual pode ser filial e fraterna ou possessiva e diabólica. Jesus, o Filho de Deus, é o tesouro no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Igreja descobriu o tesouro e com alegria se desfaz de tudo para obtê-lo. Vive cada coisa como Eucaristia, dom recebido do Pai e partilhado com os irmãos. E se olharmos atentamente para a nossa realidade hoje, vamos perceber que grande parte das pessoas hoje tem o desejo de serem ricas. Que o digam, por exemplo, as filas colossais que se formam diante das lotéricas do mundo inteiro, toda vez que o grande prêmio se acumula, ou no fim do ano, quando se organizam as loterias de Ano Novo. Por meio das riquezas, o homem procura manifestar sua superioridade e potência, sua segurança contra os perigos da vida, a satisfação de todos os desejos e até mesmo a superação da morte. Mas o Senhor sabe que a luta em busca dos bens materiais pode escravizar o homem e quase sempre o afasta de Deus. Daí, o sábio conselho que ele apresenta diante do nosso coração hoje: não junteis. Mas quais são mesmo o lugar e o papel que devem ocupar os bens materiais na vida humana? Podemos desejá-los? Podemos confiar neles? Devemos procurá-los? É certo que todos precisamos ter nosso tesouro e nele amarrar nosso coração, pois o tesouro é necessário e ninguém pode dispensá-lo. A questão, porém, é determinar com precisão qual é mesmo esse tesouro. Por isso, acerta quem diz que o homem se torna aquilo que deseja. Se amas as coisas, torna-se como as coisas. Se ama Deus, torna-se como Deus. O uso das coisas é útil e bom enquanto não dificulta seguir a Deus e amar o irmão. Mas não podemos nos escravizar a nada, pois foi para sermos livres que Cristo nos libertou. Nesse sentido, o Senhor nos apresenta no Evangelho o olho como símbolo do coração. O coração humano deve ser orientado a Deus e assim todo o seu ser resplandecerá na luz. Caso se oriente aos bens materiais,
torna-se cego, precipitando a inteira pessoa na imensa escuridão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, de São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa Calcutá e do Beato Donizete Tavares de Lima, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço e minha bênção, que você tenha um ótimo dia.